Olá, bem-vindos ao podcast You Need Heart to Play This Game, um espetáculo da plataforma 285. Eu sou o Raimundo Cosme, ela é a Cecília Henriques e hoje convidamos Maria Sequeira Mendes para estar connosco a conversar sobre este espetáculo, sobre o tempo, sobre pastelaria e etc. Ela é especialista em Shakespeare, mas também faz leitura de emoticons, não é? E escrita para pastelaria Escrita para pastelaria vai ser no futuro. e brevemente Portanto, leitura de auras. Não, fazes. Isso podia estar neste espetáculo. Não sei, mas eu estou a ver que a aura dela está carregada porque ela está a odiar estar aqui, mas nós conseguimos. Nós trouxemos a Maria Sob protesto. sob protesto, porque Contrariada. arrastámos de cabelos lá desde o É início. verdade. Portanto, como é que se começa este podcast? Quando não há argumento, andamento. Arranca. São duas crianças a viver esperanças e a saber sorrir. O Raimundo e a Cecília e a plataforma 285. E agora, chamar a música? E agora chamar a música. Chamar a música, sim. E agora, mais uma vez, trabalhar um espetáculo em que o formato exige que seja profundamente musical. Tenho algum medo de dizer, que é sempre aquele estigma do teatro musical, mas não é teatro musical. Não. É um formato É um em que formato. testamos o teatro com o não teatro num formato Num formato com não música. teatral, mas com música. E porque o Raimundo, no fundo, sempre quis pertencer Sempre quis a ter uma uma banda. banda. Sempre quis ter uma É banda. playback. Neste caso, não vamos fazer lip sync, ele vai mesmo cantar. Por acaso nunca fizemos um espetáculo com playback? Não. Fizemos o Mimesis. Tinha uns medos. Sim, que era das recriações, não é recriações, as Reconstituições. reconstituições, sim. Exatamente. Ele bateu-me, fez-me isto, veio, pronto. Fizemos, sim. Sim. Playback só isso. Agora o Raimundo vai ter que conseguir fazer isto bem. Ora, a tua primeira Do referência David? foi eles são duas crianças a viver a experiência de saber sorrir. Na verdade, a plataforma são três, falta cá a Marta, com a sua lógica estética dos figurinos, ela é a nossa figurinista. E pronto, somos sempre Na verdade, somos três crianças. a saber sorrir e ir atrás das loucuras, sem se levarem muito a sério. E a aproveitar o teatro para fazer aquilo que sempre quiseram fazer. Ser a rainha da noite. Ser a rainha da noite às Por vezes. acaso. Por acaso. Isso deve ser aquilo que unifica os nossos espetáculos todos. Isso deve ser a coisa que eu mais gosto de fazer. Ser a rainha da noite. É porque agora és uma rainha apresentada, não é? Já estou mais apresentada, mas nos espetáculos adoro ser a rainha da noite. Claro, é para isso que eles servem. Desde o... Estes espetáculos servem muito para nós fazermos de facto o que nós gostamos. Coreografias, dançar, cantar. Quando é que isso começou a entrar? Isso entra desde o segundo espetáculo. O primeiro não tinha nem a lógica do não teatro, nem a lógica de outros formato, estilos, sim. de formatos. Nós testamos sempre formatos e este formato é um karaoke. Temos sempre esta coisa de, pronto, como é que se faz uma conferência, um espetáculo, não é? Como é que se Sim. faz uma conferência, um espetáculo? Como é que se Sem faz ser uma concerto? encenação de uma história ou de uma narrativa do que pode ser qualquer coisa. Porque a coisa mais fácil seria, e mais desinteressante para nós, nós inventarmos uma personagenzinha com uma história que chegou um dia a um karaoke. Ai, Já meu está a dar Deus, graça. já me está a custar de só ouvir isso. Abolindo tudo isso e partindo desta realidade que é a lógica de um karaoke, a lógica de ter um texto, Man in the Mirror. Man in the Mirror, completamente. Tu em frente é ótimo. Desculpa, Raimundo. Tu em frente a uma tela de karaoke, neste caso gigantesca. Esperemos que ainda não está montado. Vamos ver. E a única coisa que tens a fazer é repetir, em vez de dizer coisas, em vez de fazer coisas. Esta cadeira de Jeff está a fazer um pouco de problemas, não é? Vamos tentar assim. Ok, deixou de dar problemas. Isto é Não te podes mexer. Isto é o mas- espetáculo em direto. É a TV em sim. movimento, como dizia o João Baião. Olha, pronto. Ok. Isto aqui é, pronto, estás a dizer demais ou não estás a dizer nada de interessante? Isso também é a história da minha vida. Sim. Isso é a história da minha vida. Quem não sabe também não vê. Olha que não tenho a certeza. Eu tinha muitas esperanças que visse neste espetáculo. Não queremos nada fazer espetáculos para pessoas que já sabem.
Só para pessoas que sabem, só para pessoas dentro Sim, de uma bolha, sim, só para pessoas dentro de que- um meio, do só para meio, pessoas para o nicho, sim. letradas, como nos obrigam a dizer nos concursos. Sim, Que é sim, tipo, que tipo de público que tipo é que de é? público, sim. São pessoas Sim. letradas, com cultura de espetáculos, Não, nós queremos fazer espetáculos para pessoas. que queiram ver. Em primeira instância, nós queremos comunicar, mesmo que, Sim. mesmo que não chegue nada, é esta coisa que é por isso que nós fazemos espetáculos. É para. Às vezes não chega porque nos enganamos, às vezes que não chega porque aquilo não tem de facto a ver com as pessoas e também não há Mesmo problema. num espetáculo com a premissa de não comunicar, é comunicar, portanto nunca. Sim. Portanto, não temos essa coisa de fazemos espetáculos. Não, eu adorei. Olha, o Mimesis foi o primeiro espetáculo em que eu olhei para a plateia e disse: não conheço ninguém. Foi ótimo, por acaso esse espetáculo foi em 2015, não, 2014 e foi o primeiro espetáculo, portanto há 3 anos, e foi o primeiro espetáculo da companhia, portanto 3 anos depois em que conseguimos olhar para a plateia e não conhecer as pessoas. Isso é espetacular. E esta coisa do público e dos nichos também é muito engraçado, porque tu vais a ver e os so-called letrados têm as mesmas, às vezes têm as mesmas leituras que os outros. Claro. E eu adoro quando eles têm, toda a gente tem leituras diferentes e acho que é essa. Ou seja, nós partimos de uma ideia e de um propósito, mas eu gosto sempre que seja apropriada pelo público da maneira que eles quiserem. Se eles quiserem achar que aquilo é tudo porque não sei o quê, podem achar. No caso deste espetáculo, por exemplo, o código é muito reconhecível à partida, mas descansando esse código, que é o código do karaoke, ele tem tanta coisa para ver, tanta coisa para... Aquilo O karaoke é o veículo. O karaoke é o Nem- veículo. não- Dentro disso tens tantas camadas discursivas, Claro. que tu podes ir. Eu acho que isto é um daqueles espetáculos que, se as pessoas chegarem e só virem o karaoke, está certo. Se as pessoas chegarem não tem e mal. virem uma data de coisas que não estão lá, está certo. Não tem problema. Não... Pronto. É preciso que eles vejam, que a gente consiga estrear. Ai, sim, olha, é que era venham bom. ver. O Raimundo vai cantar. Sim. Na comemoração dos 10 anos de carreira. É verdade, ele faz 10 anos de carreira. Anos Isto de é carreira. ótimo. Isto é Descobri no ótimo. outro dia, a tentar concorrer para o conservatório. Opa. Foi pena já ter ido tarde. Foi tarde. Outra Sempre vez. quiseste ter uma banda. Sempre quis ter uma banda. É verdade. Sempre, o Raimundo. Desde os eu Onda Choque. reparei nisto, nós fizemos um espetáculo que era o Run Amanda Run, em que usávamos o formato de concerto para fazer um espetáculo e eu. Como é Foi que no eu hei de primeiro dizer? ensaio, Silvia. Era no só primeiro... para isso, não Era só para O isso. espetáculo é Não, só para não. teres Mas uma é que eu não banda. disse a ninguém, eu nunca disse a ninguém. A Havia Cília conhece momentos- muito bem e nós nunca tínhamos falado sobre isso. E há um primeiro momento em que nós ensaiamos com a banda E o Raimundo. e a Cília está o ensaio todo Fica calado. quietinha. Assim. E sabe, quem me conhece sabe que eu pouco fico quieta e que. Ela levantou-se no final e disse: eu hoje percebi finalmente uma coisa sobre o Raimundo. Eu nunca o vi tão interessado em ensaiar. Em geral, eu aborreço muito em ensaiar. aborrece. Quando estou de dentro, quando estou de fora, adoro, mas quando estou de dentro já tenho imenso. Tu sempre quiseste ter uma banda e nunca foste tão feliz como agora. Até houve momentos em que eu própria me coibi, enquanto atriz, de. Isso é tudo mentira. Acho que isso é mentira. Tendo visto o espetáculo também me parece mentira, mas vamos acreditar. Não, havia um que era Este Mundo Morreu. Como é que era essa letra? Mas este mundo morreu, era só meu. Era Não só eu que era, cantava. não. Esse mundo morreu, podia ser meu e teu. E eu achei que tu estavas tão bem, portanto, que eu deixei. Este era um momento rock, quer dizer, que não há nada Tu melhor. és do rock. Eu já Que é assim, sou mais. Eu quando era sei lá, miúdo, salsa, essas é assim, havia os Onda Choque. Nós somos Tu querias ser um onda choque. Queria ser um Onda Choque. Mas, Eu queria pronto, ser mais a Britney e essas coisas. nessa altura não havia a Britney. Não? Não, os eu Onda Choque é não muito havia, antes. Então o que é que Onda os Choque. excessos. A Britney nessa altura estava na Disney. Se calhar é melhor porque tocas a campainha que eu já estou a dizer porcaria. Não há problema, podemos falar dos excessos à Pronto, vontade. olha, foi um chicote. Pode- Aqui é bom. Vamos falar. Em 2009. Isto é um bom momento para o momento publicitário. É um bom fundo. Podemos falar um pouco dos nossos patrocinadores. Este espetáculo é patrocinado por Isvari. Spirulina Isvari. Depois não sei o que é que é. Sem glúten. Sem É que era glúten. preciso cortes. E agora? E podes falar também Amour, Glamour. Querem música outra vez? Não, acho que está bem. Amor Glamour já é um belo nome. Amour, Amour, Glamour. Glamour. Obrigada pelo véu. Obrigado. Vileda. Obrigada. Obrigado pelos 4 robôs de limpeza automáticos. Que sorte. Yeah, Sempre sou. quis ter um robô vileta. Vileda. Vileda. Eu sempre, eu adoro esta coisa de limpar. É o nosso problema. Porque nossos espetáculos há quem diga que são assim muito caóticos e com muita referência
E Não com, percebo. não percebo. E muito sujos e com muita coisa. Eu cá, Este é muito limpinho. este é limpinho. Agora venham ver. A ver se não é limpo. Alone Together, I Wanna Dance With Somebody, It's a Total Eclipse of the Heart. Pois, Alone Together, que é esta coisa de tu teres a tua singularidade dentro deste coletivo. Isto veio com o final do nosso espetáculo, na verdade, do anterior, do Lovable, que eu senti fortemente que encerrava um ciclo e uma forma nossa de fazer espetáculos. E estava ali muito baralhado naquilo e sentia muita necessidade de parar para pensar sobre os espetáculos. E estava a ver um documentário em que, pronto, era um documentário sobre o Japão e principalmente sobre não fazer sexo no Japão. Eu acho que é a forma mais simples de explicar. Como é que ele se Sobre a chama? escolha de não fazer sexo na sociedade japonesa atual. E havia estas pessoas que se auto-intitulavam os herbívoros, que escolhiam matar todas as relações Íntimas. da carne, como eles diziam. Como se fosse uma coisa religiosa. Exatamente, mas sem religião. Portanto, também mataram a religião, mataram todas as crenças, só acreditam que a sua vida é muito mais facilitada se não tiverem relação com os outros, pessoal, se não tiverem que ter a obrigatoriedade de ter sexo, se não tiverem que falar com pessoas diretamente, se não tiverem que combinar encontros sociais. Então, uma das coisas que eles faziam era ir ao karaoke sozinhos, numas salas muito pequeninas. Insonorizadas, fantásticas. Nem sequer falavam com os empregados porque pediam tudo para um iPad. Mas estavam lá sozinhos naquela. Estavam lá sozinhos e havia uma coisa ainda mais espetacular, que era, Ensaiavam. eles ensaiavam em casa para cantarem muito bem Uau. no seu evento social sozinhos. Exato, Pronto. portanto. Isto para mim Para tinha quê? tudo. Sim, isto tinha tudo aquilo que tinha o formato todo de um espetáculo. Tinha um intérprete, um texto a ser dito que era o das letras, tinha um vídeo, tinha um formato, tinha um propósito ali que era o de estar sozinho a fazer qualquer coisa e tinha os ensaios para qualquer coisa. E interessou-me muito esta coisa de ensaiar para quê e para quem. E principalmente de fazer espetáculos para quê e para quem. E quando fazes um espetáculo e estás neste processo, fazes para outras pessoas ou fazes para ti. E isto foi o ponto de partida. Agora o ponto de chegada é muito diferente. Pois, claro. Mas pronto, achei que ia ser um espetáculo muito simples e não foi. disse às Mas pessoas: tem olha, canções do karaoke normal? não, pronto, como sempre nos nossos espetáculos, o Francisco Frazão diz uma coisa que é: nós não gostamos ou matamos ou qualquer coisa a narrativa, mas não os textos. Portanto, nós procuramos sempre desenvolver, é uma parte importante do nosso trabalho, nós desenvolvemos texto. Portanto, na altura, quando eu falei com as pessoas para fazermos este espetáculo, disse: olha, vamos fazer um espetáculo muito simples, é um solo, vamos aqui inventar, pronto, é um solo inspirado nos karaokes, vamos partir dos karaokes japoneses, mas vamos chegar a outro sítio, portanto agora o japonês já não interessa nada. Claro. E vai ser o nosso espetáculo mais simples. Sou eu, sozinho, a cantar com um vídeo, não tem problema. Neste espetáculo neste momento é capaz de ser o nosso espetáculo mais complexo, mais difícil tecnicamente. Temos 9 vídeos. Para cada vídeo 9 músicas, 9 músicas. canções que eles odeiam. E de quem Exatamente. são as canções? Então temos, para cada canção convidámos um músico. Portanto Que temos achamos que. o José Cantecurepa, que ele vai me matar, mas não interessa, que é o Pedro Gramacho, que é um artista plástico que também faz música. Temos o Filipe Sambado, o Vai à Praia e as Rainhas do Baile. Temos uma música das Morambong Band, a Nívia Sun, que são o Rui e a Violeta. Temos Temos o DJ Pastelhado, Sim. o Primeira Dama, Tiago Nunes. Tiago Nunes e o Vanaires. Pronto. Esta é a composição. Boa. Pronto. As Todos muito letras diferentes, são, muito diferentes. A Sim. sonoridade deles é incrivelmente diferente, o que é espetacular. Às vezes é um bocadinho difícil de controlar dentro do espetáculo, mas eu acho que isso é o interesse do próprio espetáculo. Pela primeira vez também estamos a lutar com uma coisa nossa, que é o de fazer um alinhamento certinho e interessante dentro do próprio espetáculo, porque o karaoke também não tem isso. Sim, com clímax e Sim. essas coisas. Dentro de a cada música corresponde uma cena, cada cena corresponde a milhares de ideias. Portanto, vai aqui em aglomerado de coisas, que é uma coisa que em geral assusta muito
as pessoas que não estão... Habituadas a. Sim, em geral os programadores. Assusta muito os programadores. Grândola Vila Morena. Grândola Vila Morena. Este espetáculo tem uma coisa também muito interessante, ou para mim, muito interessante, que nós fomos, como acontece sempre quando nós fazemos este tipo de projetos, nós fomos descobrindo o próprio projeto. Que isso é uma coisa para mim muito interessante, que é, houve alturas que nós trabalhávamos com... Há uma coisa que nos apetece falar, que nós achamos muito importante e falamos sobre ela. E depois passámos a trabalhar sobre formatos específicos. E isso vamos é muito enchendo as interessante, coisas, exato. porque nós vamos descobrindo, para mim é uma descoberta incrível. Tu tens de estar sempre fora e dentro do projeto. Porque inventas qualquer coisa para o projeto, depois tens de te afastar a pensar, de facto, o que é que este projeto já tem? O que é que tu podes potenciar mais? E fomos descobrindo, também em conversa com alguns músicos, porque quando entregávamos os textos aos músicos, eles também tinham uma opinião formada sobre a coisa. Pronto. E isso é muito, muito interessante, porque de repente, ontem estive a contar a equipa técnica, e a equipa do espetáculo tem 20 pessoas. Que é também uma coisa absurda. Este era o mais maneirinho que nós íamos fazer. Era mais simples, tinha 5 pessoas e eu 20, pronto. E isto faz com que haja muitos olhares sobre a mesma coisa, sendo que não estão as 20 pessoas à volta da mesa a trabalhar sobre as coisas. Neste espetáculo temos, como há encomenda de algumas coisas, há pessoas que têm olhares específicos sobre partes do espetáculo. E às vezes partes que tu não ligas porque estás a olhar para o todo, e de repente alguém, quando olha para o detalhe, potencia aquilo. Acontece uma coisa muito interessante, que é o espetáculo de repente é fortemente sobre hinos também, sobre a criação de hinos, sobre a criação de hinos no sentido mais abrangente da coisa, de frases que servem um propósito e que são cantadas de forma catchy e que se tornam quase bandeiras de lutas. Frases, ainda que eu possa, frases que possam aglomerar uma ideia qualquer e torná-la nossa pela forma como é cantada. Frases que resumem uma ideia muito simples, como o ainda que eu possa, e que serve tantos propósitos. E também a utilização de frases, algumas que não são nossas, ou a apropriação de códigos de escrita que às vezes não são nossos, como essa primeira tem uma, tu usaste quando não há argumento de andamento, mas antes dessa há uma que é... no Gramacho. Sim, que vem de um sítio, algo vai mal no reino da citação, que é a apropriação de facto de uma citação, mas alterada. Pronto. E que esse eco de qualquer coisa que é tão reconhecível e tão badalado e tão massacrado e tão usado para justificar um tipo de teatro, um tipo de lógica, um tipo de história, a mim me interessa muito quando escrevo também. O pisado e repisado e aquilo que já é bandeira e aquilo que já é já trocou o código que já foi trocado, que era o primeiro para o letrado, depois para o iletrado, depois para o obrigatório toda a gente saber, e que passa para o anedótico quase. E isso interessa-me muito. Portanto, eu adoro esse tipo de código. Quando passa para o código de aluno do secundário, que tu és obrigado a ler uma coisa qualquer, aquilo não faz grande sentido, em que as perguntas que te vão fazer sobre uma coisa que tu lês é o que é que o autor quer dizer neste parágrafo, que é uma coisa que eu acho ótima. Eu conheço lá o senhor, não sei. E estás a fechar outra vez a visão sobre as coisas, não é? Estás a fechar um tipo de pensamento. Por isso é que vocês têm medo que se expliquem um espetáculo. Sim, porque eu tenho muito medo de fazer o mesmo processo. Esse processo que é o que é que os autores do espetáculo queriam dizer quando viram isto. Porque nós estamos de facto habituados também. Eu acho que não há problema, porque nós dizemos tanta coisa, queremos dizer tanta coisa, temos tantas camadas que normalmente nem falamos de uma, não falamos de todas, falamos de uma só. Mas isso é que é o problema. Por isso é que é um problema, porque se tu falasses de todas, abrias o leque a 30 discussões. Se disseres este espetáculo é isto, sim. Já estás a dizer isto, que é não, mas eu acho que a pessoa tem a liberdade de ignorar isso. Sim.
Pois tem, mas quando tu estás num sistema de ensino e num sistema social que E também não podes pensa dizer este sobre... espetáculo é isto, não é? Pois não, mas está a fazer um podcast sobre o espetáculo. Portanto, inevitavelmente. Pois, É como as folhas de sala. É que nem o título ajuda Não, muito. o que é ótimo. Nem a sinopse ajuda. O que é propositado. O que é um grande problema quando vais para Pois, alguns pois sítios. E quando... Não só os sítios institucionais, mas quando eu digo alguns sítios também tem a ver com o querer pôr o espetáculo num sítio, mas depois, outra vez, e voltamos aqui à ideia do espetáculo, tu estás inserido num sítio, tu estás inserido num sistema. Nós não abdicamos de estar inseridos nesse sistema. E acontece uma coisa, quem é que era o Galeano é que diz uma coisa que é sobre o capitalismo, que é, tu vais chegar a um ponto, ou estás no ponto em que tu dizes mal do capitalismo, mas não queres que o capitalismo acabe. Tu não queres deixar, porque tu estás enquadrado, tu estás justificado. Mas não era mais falamos ir dar sobre... explicações falsas do que não dar explicações? Às vezes este espetáculo também tem explicações falsas. Pois. Porque o próprio título parece um título um bocado falso em relação... É um bocadinho. Olha, a cena que tu criticaste ontem, que não vale a pena, e que estavas a ver o ensaio e pensaste assim, eu não sei se isto é bom. Que é também o sítio onde nós estamos em relação a essa cena. Pois é isso. É também um bocadinho uma explicação falsa daquilo. Se tu não vires aquilo no contexto, e se não vires o desapego com que algumas coisas são feitas, tu vais ter leituras falsas do espetáculo. E também não há problema. Pois, eu não sei, isso é uma boa pergunta, não é? Porque uma coisa é não haver explicações certas, nem explicações que valem mais do que outras, mas depois parece existir ao mesmo tempo possibilidades de explicações falsas. Que isso também é uma pergunta. Existem possibilidades de explicação falsa num projeto No aberto? espetáculo. Não sabemos. Porque Pois. nós não fazemos, ou já não fazemos, já fizemos um tipo de espetáculos em que eles eram explicativos. Sim, sim, Tudo o claro. que nós queríamos dizer estava no texto. E nós Porque o fazíamos espetáculo coisas. não é uma adivinha, não é? Não é esta coisa de... Sim, sim, é isso. Eu agora aprendo... Claro. Ou o que é que está certo ou errado. Claro, Verdadeiro ou claro. falso, não é isso? Adorava fazer um espetáculo em que no fim fizesse um quiz de verdadeiro ou falso. também E no gostava final, disso. fazia-se a percentagem. Agora vou dar ideias aos outros. Fazia-se a percentagem e via-se quanto é que as pessoas pagavam no bilhete. Se tivesse Exato. mais. Pronto, havia pessoas a penhorarem a casa. Pronto. Sim. E em relação a isso, há uma... O Nigga Needs a Role em relação a essa. Essa música é muito linda. Posso dizer. Tipo, há várias, para caracterizar essa cena, havia vários títulos que serviam, não falando é? nessa- Os Conquistadores, Índios da Meia Praia. Pois. Mas nós ainda não Os sabemos se é uma cena que vai Conquistadores sair são ou os não. Essa música, o videoclipe é incrível, o Nigga Needs a Role, que é, pronto, está tipo, é numa galeria e está um africano no... Podes dizer um black porque pode ser, é um preto, pode Então, ser um nigga needs a- um afro-americano, americano. pode ser um africano, pode ser. Nós Pronto, é o que temos for. um bocadinho de medo hoje de usar. Está tudo assim politicamente correto, não é? Sim, Pronto. sim. Mas se estiver Estamos resolvido todos- nas cabeças, Se acho não for que um está... problema. Nós falávamos sobre isso também sobre. E esse videoclipe é incrível. Tu já viste esse Sim, videoclipe? então nós vimos para este espetáculo. Pois, é isso, Sim. porque essa música entrou no espetáculo do Cão e era, pronto, está ele, estão numa galeria e ele está no, pronto, ele é uma obra de arte. Ele é Então obra. assim uns senhores, ele com tiros, pronto, nigga needs, he needs to see his daughter, he needs to call his mother, he needs to não sei quê, e está ele com um tiro e estão uns senhores muito aprumadinhos, todos, assim, a assistir à obra exótica Sim. que ele é. Isso, na verdade, E devia isso ter feito- pronto, isso é agora Isso é arte atual. Em a arte Portugal. atual, que é tu Portugal, na Europa. usares temáticas mesmo muito importantes, como o racismo ou outras coisas, mesmo muito importantes, e teres que sentir-te obrigada a falar sobre elas porque elas estão na moda ou porque elas, pronto. É mais, eu acho que ainda é mais perigoso do que tu sentires-te obrigado. É uma coisa que é. Uma espécie de mercantilismo da Sim, coisa, não é? Exatamente. Se eu vender é, isto... é um neocolonialismo nas artes, que é uma coisa muito perigosa, que é uma coisa, um tipo de trabalho que Exato, serve para é criar horrível. pensamento sobre a coisa, é feito com o mesmo propósito que tem a Zara, a H&M, que é eu, Vender. branco, É rápido, letrado, de classe média, com poder e opção para fazer pensamento, escolho perceber o que é que me vai dar um financiamento rápido, com muito
não importa se eu tenho ou não interesse para falar sobre um assunto. Não, E isso exato, é uma não coisa importa muito- que seja E nem falo de urgente para mim. conhecimento, nem falo de conhecimento, falo de possibilidade de criar pensamento sobre a coisa e de tirar tempo para pensar sobre isso, que é só isso que é o nosso trabalho. Não é mais nada, não tem mais interesse nenhum. Às vezes gostava que fosse mais prático. Tenho umas torneiras Sim, para mas- arranjar lá em casa e gostava mais que fosse trabalho, como A o gente trabalho do meu tira pai, muito tempo para isto. que é vamos o lá. que é. Que é uma coisa prática e que é fácil de explicar às pessoas qual é que é a lógica prática do teu trabalho. E Mas não este tem, videoclipe não está é? neste Não tem, sítio. pois. Sim, tem uma lógica a longo prazo, tem uma lógica invisível, tem uma lógica de. Há uma data de pessoas num país ou num mundo a trabalhar e a criar pensamento, e há coisas que vão mudando e ninguém sabe bem quem é que as mudou. Depois há umas pessoas que sobressaem nisto e que dizem: olha, foi o David Bowie que criou não sei o quê. Mas antes do David Bowie há 300 pessoas a trabalhar sobre a mesma coisa. E isso é que é o interesse. Pronto. Estávamos aqui, Estávamos aqui a isso falar vinha do aqui. Nigga Needs a Row, que é incrível. Não, Sim, aqui e do do- Conquistador. Ah, sim. Ixi, ressoou na bateria. O power, se estiver este power no espetáculo, está incrível. A minha voz, se tiver este power no espetáculo, está ótimo. Podemos todos fazer uma voz mais funda. Sim, sim. Vamos falar todos mais aqui. Sim. Isto também é uma coisa que me interessa. Essa palavra interessa-me por várias razões. Que é a quantidade de palavras que entram com uma lógica no nosso léxico e no nosso pensamento, portanto, e nas quais nós não pensamos nelas. Porque nós falamos do conquistador, não falamos do invasor, não falamos do bárbaro. Sim, esta canção agora é tão politicamente incorreta. Completamente. Pois, claro. Mas todas. Agora está toda a gente muito contente com o Alegre Casinha. Pronto. Mas pensem lá, eu tenho muito medo dessa música também. Aquilo, visto à luz do Portugal dos anos 60, eram tudo alegres casinhas, não é? Sim, Pelo mas menos é da minha irónica, família não eram. é? A alegre casinha. Sim, tem que ser cantada com consciência nesse momento, É isso. não é? Pois, claro, é sempre claro essa que coisa sim, de tu é olhares isso, para uma é coisa e que se pensares tiveres assim, consciência das coisas. pequenina. Tão modesta quanto eu. Eu cresci com uma música que era, portanto, com as pessoas a cantarem aquela música para as crianças que é era uma casa deste tamanho, não tinha teto, não Não tinha tinha nada. nada, eu também. Não se é podia horrível. fazer eu me lembro xixi porque o disso. penico Sim, não estava sim, ali. que horror. Sim, sim, sim. E quando tu ouves, por exemplo, pronto, eu sou do Ai, eu me Oeste, lembrava dessa zona música. pobre do país, dos anos sempre, até chegarmos aqui aos anos 80, quando entramos para a União Europeia. Portanto, a casa pobre, que era deste tamanho, que não tinha teto, não tinha penico, não se podia fazer xixi, e são histórias que os meus pais e os meus avós contam. Portanto, isso é o Portugal de há 30 anos. Eu acho muita graça e interessa muito pensar, às vezes, nesta mudança que a nossa geração, que existe uma geração para a outra, que são gerações muito próximas dos meus pais. A minha mãe tinha 20 anos quando eu nasci. Portanto, são 20 anos de diferença de uma geração para a outra. Mas ela cresceu numa casa que não tinha teto, mas não se podia fazer xixi, o penico não estava ali. Too soon for jokes. Sim, não sei se é too soon. Eu acho que é tão afastado da nossa geração. E na nossa geração ainda há a geração rasca, no meio das gerações ainda há outra geração. Tu vens Que dessa é geração. minha. Sim. Mas de facto lá estamos aqui nesta conversa outra vez, és de outra camada, não és a geração não sei quem. Tu podias ter Sim. sido esse tipo de pessoa que ficou nesse sítio. Tu, as pessoas que nos estão a filmar, as pessoas que nos estão a programar, as pessoas que são outra camada dessa mesma sociedade. Porque são a geração letrada que foi para um sítio, mas, por exemplo, não sei, eu sou de um sítio e isto é muito agir de pensar, e isto marca imenso o nosso trabalho também, que é o facto de alguns de nós dentro das equipas sermos de sítios pequenos ou de sítios fora. Por exemplo, neste tínhamos uma pessoa que era francesa, mais velha que nós, da geração rasca. Isto influenciou isso fortemente. completamente. Por exemplo, quando falávamos do exótico, ela dizia uma coisa que era: quando eu cheguei a Portugal, quando ela chegou a Portugal, ela veio para uma instituição que era uma instituição fraudulenta. Pronto. E É Noel Jorge que faz o. sim, não interessa a vídeo deste instituição, não vamos dizer a instituição. Não, faz o vídeo deste espetáculo, Sim, era só sim. para dizer que Sim, ainda sim, não sim. dissemos. Olá, Noel. Exatamente. Ela, quando chegou a Portugal, foi para uma instituição fraudulenta que não pagavam a luz. Pronto. E ela chegou ao interior do país e então
ela, francesa, ouvi falar que as mulheres tinham um buço, não sei o quê, chegou e disseram: não, em Portugal nós não temos luz elétrica em Portugal. E ela acreditou. Pronto. E viveu. Não era na Pampilhosa, mas era um sítio assim, no interior, sem luz, a acreditar. E dizia às pessoas: não, em Portugal, a telefonar das cabines, pronto, em Portugal não há mesmo luz elétrica. Bem, havia sítios até há uns 10 anos no interior que não tinham luz. Mas isso era mentira. Mas ela acreditava que no país inteiro não havia luz. No país inteiro, não era na... Sim, até que um dia veio a Lisboa. E não estava a perceber que... Até que percebeu, afinal há luz. até que percebeu que eles só não pagavam. Afinal Esse têm lugar... repretes e essas coisas. Isto também foi super... Também não estamos a falar disto por estar num café. Por estarmos aqui em conversa de café. Estamos a falar desta visão sobre o exótico, sobre o outro, que é uma coisa profundamente importante sobre o nosso neste espetáculo. Esta visão sobre o desconhecido que, de repente... Foi muito importante para o nosso espetáculo também esta... A tradução é sempre um desvio, não é? Claro. Sim, Porque há uma aliás, tradução de uma canção. Claro. E essa tradução, não sei, posso dizer? Não digas qual é. Ok. Mas essa tradução é din, din, Estou a din. fazer de campainha. Caqui. Oh, Vocês Maria, queriam muito ouvir-me dizer melhor, isto, não era? Muito melhor. Eu sabia. Mas essa tradução é feita... É enviesada, não é? Não é uma tradução, aquilo que nós chamaríamos uma tradução a sério. Sim. E isso parece que acontece com tudo. Sim, é isso. É repetir e... Conhecer o outro parece ser sempre esta coisa de E tu sim. traduzi-lo mal. E tens isso mal, mais claro, no espetáculo em vários sítios. Sempre. Tenho medo de explicar isto. Não vou explicar. Quando tu te apegas a coisas E para esta coisa servirem destas propósitos, palavras que nós escolhemos dizer. é fundamental. Essa coisa neste espetáculo é fundamental também porque é o código de karaoke e também podemos falar sobre ele. Acho eu. Sobre a questão de tu de facto teres... A coisa de repetição de palavras. Sim. E sobre a tua escolha, e essa palavra que é uma bela escolha para falar sobre isto. A coisa de tu realmente... Acho que podemos dizer isto. Eu acho que é isto, que isto é estruturante. Mas que não vai influenciar ninguém. Sim, que é esta ideia lá. de tu tens um microfone, podes falar, podes dizer o que tu quiseres, tens pessoas a ver, ainda são umas quantas, espero eu. E a realidade é esta, estás estás a fazer um espetáculo. Estás num sítio em que é possível criar discurso, em que é possível dizer que isto coisas. também há relações a fazer com outros tipos de espetáculos que acontecem. E tens um microfone, tens pessoas a ver, podes dizer o que tu quiseres ou o que tu achares que vai gerar algum pensamento e escolhes dizer palavras dos outros, que é o que acontece com... Não é uma coisa importante, desculpa. Ou não, neste caso no dispositivo karaoke... Desculpa, quando eu digo criar pensamento, também podes decidir fazer um espetáculo, isso também é uma... não somos assim também tão fechados nesse sentido, também podes escolher fazer um espetáculo, pode nos interessar mais ou menos, que não queira criar pensamento. Mas não te podes esquecer que ele vai sempre criar pensamento. Sim, mas isso cria pensamento, Claro, sempre. Portanto, é como a questão de... Há espetáculos que é sobre a não comunicação, mas comunicam. Claro. É igual. Espetáculo. E pronto. Claro. E esta coisa de tu, tens um karaoke, até podias compor uma musiquinha e cantar no karaoke e tudo, mas não. Cantas... Tens o microfone, podias escolher. Está lá um texto escrito como nos códigos dos espetáculos e não tem problema, e tu estás a dizer outra coisa, mas tu escolhes única e exclusivamente repetir coisas dos outros. E repetir palavras que estão escritas, pensamentos que são ditos, coisas. Ou estávamos a ter esta discussão por causa da forma de fazer, de que importância é que isto tem, que relevância é que isto tem e que ligação é que tu tens àquilo, que ponto de vista é que tens àquilo. Será que isto se dá, a lógica de pensamento sobre isto se dá pela repetição sem pensamento? Será que isto se dá? Não, sim. Ou, por exemplo, quando eu estava a pensar no espetáculo, eu estava a pensar que este semestre tive uma aluna. Ela entregou o trabalho e o trabalho, pronto, era um trabalho simpático, mas não era assim um trabalho muito bom. E eu dei-lhe a nota e ela depois... Exato. E ela disse, mas eu estou habituada a ter notas menores. E disse, então, mas para isso tens que dizer o que é que tu pensas sobre estas coisas. E ela disse, mas eu não sei fazer isso. E eu fiquei a pensar, isto é mesmo grave. Então, mas é só o que é que achaste sobre este livro? Ou sobre este filme? O que é que pensaste sobre É um ponto de vista sobre. Não é repetir coisas de que tu... Sim. Mas de facto, e aí vocês têm razão, o ensino não está preparado para isto, não é? E é altamente estruturante para uma sociedade inteira. Ainda por cima, quando estás neste ponto em que todas as pessoas... eu não sei qual é que é o número de licenciados, mas tu tens, a acabar o 12º, tens grande parte da camada, pronto, já não desta geração, já da geração anterior. A geração dos meus pais já não. Mas a geração anterior já tens imensa gente
a estudar pelo menos 12 anos de uma vida. São 12 anos estruturantes. Tens muita gente a ir para a faculdade, na faculdade continuas com isto. A discussão sobre plágio na faculdade é uma discussão que continua até hoje. Portanto, até há bem pouco tempo, e aliás, até há bem pouco tempo não, hoje ainda estava a ter esta discussão esta semana, em algumas faculdades ainda é possível tu plagiares. E dizes... Eu suspeito que se plagia em todas. Claro. E depois as pessoas são apanhadas. Mas eu acho que há diferente. Uma coisa mas, por exemplo, eu estava a discutir com uma pessoa, eu vou preso por causa disto, não interessa, eu estava a discutir com uma pessoa que o professor mandou um e-mail aos alunos a dizer grande parte dos trabalhos são plagiados e esses trabalhos estavam cotados com 18 valores. E isto é gravíssimo para um aluno finalista de um curso. Ok, mas não foram anulados? Não foram anulados, a questão é esta. 18 e não a questão é tu foram dares à anulados. bébia de repetição, repetição, repetição e achares que isto é só um trabalho da faculdade, que isto não é estruturante para pessoas que estão a criar pensamento. Ainda por cima, são pessoas que estão a estudar para ser artistas. Sim, grande parte das pessoas vão para o desemprego e nunca vão ser artistas. Ok, mas isto não pode ser o ponto de vista ou o ponto de partida para alguém que está a dar aulas e está a estruturar pessoas que vão estruturar outras pessoas. Sim, não, é sobretudo grave as pessoas acharem que não têm nada para dizer. Sim. É horrível, é aflitivo. Eu prefiro que elas digam barbaridades. Em Mas questões de entrar nada num é uma diálogo. barbaridade. O que é uma barbaridade? Não, Estás barbaridade. a ver? Pá, mais ou menos. Mais ou Opa, menos. não, mas o que é mais ou menos. preocupante é a questão de Bem, há várias coisas preocupantes nisto, que é nós também acharmos que somos profundamente livres e também que não estamos a repetir. Não, claro Não que há nós... nada. Não, e mas repetir nós códigos estamos- e, nós- que não estamos aqui a repetir também e a plagiar Óbvio- palavras de outras pessoas, óbvio que obviamente sim. que estamos. Há sempre E uma também- apropriação e tu estás não. sempre a repetir coisas. Pior e... que isso que é também até que ponto é que nós escolhemos fazer este espetáculo e até que ponto é que esta escolha não é Condicionada. Nós sabemos que esta escolha mesmo é completamente condicionada pelo tipo de cidade onde nós estamos, pelo tipo de meio onde nós estamos, pelo tipo de espetáculos que nós vemos, pelo tipo de pessoas com quem nós trabalhamos. Nós também não temos esta visão naif, mas eu acho que é importante falarmos sobre isto. Não temos uma visão naif de pensar sobre uma lógica de espetáculos que falam sobre ou que pensam sobre repetição de códigos mas não não temos a estamos a visão repetir. naif de Claro. saber que nós estamos a repetir Claro que sim. profundamente. Claro. Estamos Aliás, é sempre isso a mesmo. tentar sair disto. É isso mesmo. E os nossos espetáculos têm esta Essa luta. coisa sempre de como é que continuamos, para onde é que continuamos Como é que e viramos? como é que fazemos saímos disto. Houve um espetáculo que nós falávamos de uma coisa que era circular. matar os mestres. Temos que matar os mestres. Mas mesmo matando os mestres, pá, como é que Não tu sais de um- matas, não matas. como é que tu sais do espetáculo e não vais à Zara? Como é que tu... Nós dizíamos... Quando ganhámos a primeira bolsa da Gulbenkian, nós dizíamos uma coisa que era... Falávamos sobre um espetáculo, sobre uma lógica anticapitalista do mundo, sobre a crise, Também sobre não éramos sei novos. quê, não sei quê, não sei quê. Pronto. Isto era o que nos Tínhamos interessava na esperança. altura. Pronto. Mas estávamos a fazer um espetáculo com dinheiro da Gulbenkian que vem do petróleo. E chegas a este ponto em que dizes... Claro, there's no way out. Está bem, então podemos escolher. Então vamos lá escolher. Vamos Podemos- lá não escolher. O que é que vamos podíamos não fazer? fazer. Podíamos Vamos não para o campo? É Vamos isso. fazer espetáculo para quem? Vamos fazer espetáculo como? Vamos contratar pessoas como? Não vamos contratar pessoas? Então vamos viver do quê? Isto é o nosso sítio. Eu não quero nunca É esta voltar luta, ao não é? sítio em que eu não vivo disto. Eu quero ter tempo na minha vida e ter o espaço na minha vida para poder dizer, sim, vou estar uma manhã com 2 pessoas numa cave a fazer um podcast. Sim, mas Pronto, ainda a assim falar queres sobre falar coisas. sobre estas coisas, não é? Ou seja, aflige-te isto tudo. Claro, porque e é tu por isso que sentes-te- os nossos espetáculos estão sempre são um pouco Estão em luta circulares, não é? E estão sempre em luta. E esta coisa de como é que tu paras de falar destes assuntos. Olha, no último espetáculo, E no não Lovable, paras. no Lovable, aquilo era fortemente sobre a opinião das pessoas, que as pessoas votavam. Para quem não viu, devia ter visto. Já não vai haver Estás a falar hipótese. para a câmara, Raio? Porque ninguém, Uau! quer dizer, o espetáculo está para venda, aproveito para dizer, o espetáculo está para venda, podem comprar. Centralização! Centralização, materialização, Outras merdas acabadas em ão. internacionalização. Não posso ser. Podes, dá uma- Querem que eu faça um pico? Não. Ok? Faz lá. Pi, não há esse. O Lovable pensava sobre... A Cecília disse palavrão ao vivo. No Lovable pensávamos sobre a opinião do público e era dado às pessoas a hipótese de votarem para terminar uma cena. E quando chegasse aos 51%, a cena mudava. E houve uma pessoa que ficou muito irritada com o espetáculo, que faz parte também,
e disse: tu dizias-me que eu era altamente livre, mas eu não era livre, porque eu dependia da opinião dos outros. E isto irritou-a profundamente. E achou que o espetáculo estava errado e que nós não tínhamos pensado sobre isto. Olha, e como é E que eu é a disse-lhe: democracia? mas tu votaste no Cavaco? É que eu não votei no Cavaco. Eu nem votei no Marcelo. Pois. Pronto, é assim que eu me lixo sempre. Eu não votei no Cavaco. Mas ele esteve lá. Aquela carcaça esteve lá. Estes anos todos a não dizer nada. Mesmo a fazer discurso sobre não falo. Não, como é que ele dizia? Não faço, não fiz, nem façarei. Nem façarei. Que Foi é a aquela- grande... Foi o que ela disse. Foi o que ela disse. A grande frase dele. Que ele vai deixar para a eternidade. Um dia de escrever a biografia dele e este vai ser o título. Epá... Isto Pronto, sobre a é questão esta da questão opinião. E tu teres essa Mas os noção espetáculos de são que- divertidos de ver. Os nossos. Opa, eu Olha, acho ainda que bem. nós somos pessoas Ou com não? sentido de humor. É isso, é isso. Eu e a Cília conhecemos a fazer uma novela, que também é uma coisa muito importante. Nós fazíamos um par romântico e começámos a fazer espetáculos. Mesmo sem saber o que é que queremos dos espetáculos e mesmo com muita falta de coragem, que faz parte no início, Mas com muita vontade. com muita vontade, mas com muita falta de coragem, houve uma coisa que os nossos espetáculos sempre tiveram, que foi Até a sentido cena de do humor. Exato. Porque uma das coisas que nos ligava, mesmo sem percebermos ainda qual é que era o nosso universo pessoal, qual é que era o de cada um e em que é que eles se ligavam, o sentido do humor era o mesmo. O Pois. que nos fazia rir era o mesmo. As nossas escolhas eram as mesmas. Quando nós optámos por ter um momento publicitário em que a cena era um blowjob, fica sempre melhor dizer em inglês, a um Magno, e a cena era patrocinada pela Olá, e era de facto patrocinada pela Olá. Obrigado. Isso era feito com todo o sentido do humor. Sim. As pessoas, nós também não estamos aqui a letrar pessoas. É uma coisa muito importante dizer. Não, nem Nós gostamos de pensar sobre as coisas, a forma como elas lá estão. Isto são serve à para eu nossa pensar forma. sobre as coisas. Exatamente. Principalmente serve para isto. É assim que. Exatamente. Depois, E para, pronto, se chegar às outras pessoas, eu fico muito contente. se não chegar e chegar de Se não outra forma, chegar. fantástico também. Mas está é certo. assim, é a forma de certo. tu parares e tu poderes pensar, é esta a forma como nós existimos e como nós fazemos esta coisa, serve-me para isso, para pensar, para parar para lá. E há muitas vezes que nós pomos lá códigos e esses códigos só são acessíveis, ou são os códigos que traduzem a nossa forma de pensar sobre uma coisa. Não quer dizer que as pessoas cheguem lá. Às vezes normalmente, mas- às vezes também erramos profundamente a fazer as coisas, temos uma ideia e a cena vai noutra direção e também não tem problema porque isto é um caminho. E depois, exatamente, Estamos a depois fazer chega a um outro sítio percurso. qualquer também, não é? Então e agora? Faltam 2 semanas para estrearem? Já têm fim para o espetáculo? Olha, por acaso ontem pensámos Pois no era, final do sobre os espetáculo. finais, sim. Nós temos sempre um grande problema que são os finais. Pronto. Começar o E tu espetáculo nós ontem disseste começamos uma muito coisa. bem. Foi ontem. Anteontem, quando lá estiveste. Disseste uma coisa. Propuseste um bom final. Isto é uma coisa que acontece muito nos nossos espetáculos, que é, há um grupo de pessoas que nós convidamos para fazer os projetos e as pessoas têm todas a mesma possibilidade de alterar coisas no espetáculo, de propor coisas. Não é uma Sim, coisa nós convidamos importante. amigos e pessoas Não que estão nos só a contribuem. desculpar. Se Não, se não. o final for mau, a culpa é minha. A culpa Não, sim, não. sim, Foi. que Não fica foi. aqui Não tem a ver com registado isso, tem a ver com que- as pessoas às vezes pensarem, por exemplo, quando convidamos uma pessoa para fazer produção, a pessoa vem para fazer produção, mas não é verdade, a pessoa está nas reuniões e faz propostas sobre o espetáculo e pensa sobre isso, é igual. Pronto, já temos final do espetáculo, nem para este espetáculo nem para este podcast, é um problema. Já Isto ia era o falar. final do podcast. É por isso que eu não gosto de finais. Já temos final, já temos. Quer dizer, temos, mas Ele ainda não funciona, nós ainda não experimentámos. mas cá vai Mas funcionar. se calhar vai dar bem. E foi uma coisa gira que tu disseste que nós nem sequer tínhamos pensado nisso. Quer dizer, se calhar tínhamos Não, pensado, mas. Tínhamos pensado, a Maria só não o leu dessa forma. Não é isso, amor. É de que os nossos espetáculos têm esta coisa dos finais serem sempre cíclicos, ou seja, continua, não é? Tipo, não há forma Volta-se de sair ao disto. princípio. E de facto nós estamos sempre a falar sobre as mesmas coisas, sobre a tentar sair de um sítio e a ficar, e isso é engraçado. Os nossos finais são sempre um recomeçar, um reboot e um refresh. Às vezes só são Que sempre nada não faz. fazemos ideia como é que se acaba esse espetáculo. Pronto, se calhar é isso Não, então, quantos espetáculos é que eu te posso dizer que nós sabemos como acabar. E agora, para acabar este podcast, como é que fazemos? Dizemos dia 22 É isso. a 22 a 25 de Fevereiro Ai, a minha barriga está a fazer no barulho. Maria Matos, 22 a 25 de Fevereiro no Maria Matos. Comprem bilhetes, é capaz de esgotar. Façam manifes à frente. À frente, dentro não. É um barulhão.
Pronto. Venham ver. A luta continua, essas coisas. Sim, que podem dizer. avante, Sim, hasta la vitória, tudo. sim. Marihuana ilegal. Clandestino, Sim. cultural appropriation. Tchau.